Vocês estão vendo essa imagem aí? Eu tentei fazer um frame que pegasse o momento dos dois ali. Porque o Jorge Fernando morreu no domingo à noite. A gente noticiou isso ontem. E ontem, como todos os telejornais da casa, a Globo prestou homenagem a ele no Jornal Hoje. O Jornal Hoje, então, encerrou uma reportagem sobre o Jorge Fernando, mostrando ele rindo, gargalhando, como era de costume. Ele era alguém muito carismático. E a Maju, antes de continuar falando sobre o assunto e dar dados sobre o velório, sobre o funeral e tudo mais, ela também riu. Ela fez um gracejo, porque o sorriso do Jorge Fernando, de fato, era contagiante. A Carla Vilhena, que é ex-apresentadora da Globo, não é mais contratada da Globo, foi ao Twitter e publicou uma mensagem que foi deletada. Então, eu não tenho esse print, vocês vão ver aí alguns outros, mas ela disse o seguinte, sobre a matéria da morte de Jorge Fernando: por mais que ele tenha sido divertido em vida, está morto. Repórter não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir das cenas depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase "o corpo do diretor" para falar do velório dele. E aí a Carla Vilhena começou a ser atacada e a gente tem agora uma seleção de tweets nos quais ela tenta se defender, ó. Sou apresentadora desde os tempos do Telex, disse ela ao Antônio Piper. Se eu não puder comentar o que vejo na TV, isso não valeu de nada. Quanto a telefonar e falar com os profissionais de uma emissora, deixa isso pro chefe dela. Eu só dou dicas, porque o Antônio sugeriu que ela ligasse direto para a Maju para dar esse toque. Próximo tweet aqui que eu selecionei dela se defendendo. O que você chama de manter padrões, eu chamo de respeito à família e aos admiradores do falecido. Um sorriso compungido é uma coisa, esquecer a postura e dar risada é outra. Mas tudo isso, respeito, empatia e postura, tá ficando pra trás mesmo. Próximo tweet, pra vocês verem que ela ainda demorou pra assumir a culpa. Caramba. Não diria isso, Maju é linda e carismática, mas muita água tem que rolar pra alguém ficar seguro na apresentação de um jornal ao vivo. Já a repórter precisa urgentemente de fono, então sobrou pra repórter também, no fim das contas. E, por fim, ainda também tem mais um tweet dela aí, ó. Maju Coutinho é ótima, não estou em posição de criticá-la. É uma dica simples de algo que se aprende com a experiência. Ou seja, ela começou a ser tão atacada que a gente vê claramente uma progressão de ela criticando para ela aliviando um pouco a crítica. E aí depois ela falou: cometi um erro de avaliação. O que achei que poderia ser uma dica para a apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a Maju Coutinho. Ô, Fefito, vou ficar com a Sandra Nemberg, cara, pra ficar no campo das apresentadoras. Que deselegante. Vai, não precisava, vai. Essa coisa de fiscal, de... Imagine se ela estivesse assistindo o Jorge Pontual falando da morte do Chewbacca, né? Imitando o Chewbacca aquela vez lá no Globo. Ela ia ficar indignadíssima. Agora, quem... Mas aí é uma ficção ainda, Quem lê... Não, mas a morte era real. Sim, a morte era do ator. Talvez a brincadeira, né? Ficou todo mundo sem graça. Quem vê a Carla Vilhena falando essas coisas, parece que a Maju deu gargalhadas no ar. E eu assisti a cena hoje de manhã, ela deu exatamente esse sorriso compungido. Fez um gracejo. Que ela falou que é uma reação natural da matéria que ela recebeu, que ela viu no ar, que foi uma matéria animada. Uma matéria trazendo justamente o que era o Jorge Fernando. A energia que fica, a lembrança do sujeito. A gente fala que é contagiante. Que ele imprimiu durante a carreira. Eu não vi problema nenhum. Aliás, olha, o que pegam no pé da Maju é Ai, Vini, esse é um bom ponto. Só pra encerrar o tweet de desculpas dela, ela diz assim, ó: peço humildemente desculpas pelo erro, a Maju desejo mais sucesso. Mas é fato, o Vini tá muito certo. Faz muito tempo que a gente não vê um apresentador de telejornal sofrer um escrutínio como a Maju vem sofrendo. E não é por coisas que ela fala. Porque a gente já viu alguns apresentadores de telejornal serem condenados por opiniões polêmicas, por exemplo. Ela tem sido criticada basicamente pelo modo que ri, pelo modo que fala, por ter gaguejado aqui ou acolá, já que já teve gente que contabilizou os erros dela. Ninguém passou por tamanho escrutínio de postura numa bancada de telejornal como Maju tem passado. E aí, você em casa, pare pra pensar nos motivos. Não sei se ela desperta muita inveja, se ela incomoda alguém a tal ponto. Agora, a Carla Vilhena, como experiente que é, sabe que também ela não tá isenta de erros, né? É uma excelente profissional, todo mundo acompanhou ela por anos, mas acho que trazer assuntos
de trabalho, nesse caso, ela tá até isenta que não tá mais na Globo, mas trazer assuntos de trabalho para a arena pública, quando seus outros parceiros não costumam trazer esses assuntos para a arena pública, não é exatamente deselegante. A Maju, por exemplo, não tá falando sobre os ataques que ela tá sofrendo por aí. Inclusive, em respeito aos colegas que falam isso.